Amigo, boa noite. Nossa abordagem vai tratar de um tema muito interessante, que alguns já devem ter ouvido falar, né? De experiência de quadro morte. E um assunto que tem uma relação possível, né, com a doutrina espírita, embora ocorra basicamente em hospitais, em UTIs ou em sala de cirurgia. Trata-se de um fenômeno em que o indivíduo encarnado vive um drama, possível drama de um acidente, por exemplo, né, um traumatismo craniano ou outras possibilidades, em que ele normalmente entra em coma, ou ele ainda pode se apresentar com um diagnóstico mesmo, né, de morte cerebral, e entretanto sendo tratado, sendo cuidado ali naquela emergência. É comum esse indivíduo, quando consegue sair daquela situação traumática, ou ao mesmo um coma, né, pode levar às vezes 5, 10 dias, ele lembra claramente não só das conversas dos médicos, dos enfermeiros ou dos parentes, ele lembra-se dos procedimentos, né, que os médicos tentaram ressuscitar, cirurgias, suturas. Lembram claramente de muitas vezes sair da sala, sair do seu corpo físico e sentir-se fora do corpo, acima do corpo físico, vendo o corpo físico abaixo dele, ou sair da sala mesmo de cirurgia, do local de tratamento, e ir na sua residência, ou na residência de um parente, de um ente amigo. Os relatos então começaram a intrigar alguns estudiosos, né? Porque começaram a ser repetitivos. Certamente esses relatos sempre existiram, mas não se dava uma atenção adequada. Os primeiros relatos, na verdade, são de 1892, né, por um cientista chamado Rainer, da Suíça. Mas eles vieram a ter uma oficialidade de pesquisa, de observação, né, uma curiosidade maior, pelo menos isso, a partir do lançamento, né, de um livrinho chamado Vida Depois da Vida, de um médico Raymond Moody Jr. Esse estudante de medicina recebe uma aula no seu curso sobre aspectos de filosofia, mas de um homem que havia vivido uma experiência desse gênero, né? E essa aula foi muito entusiasmante para o Moody, e ele passa a pesquisar o assunto de uma forma sistemática, já que já existia relato de pacientes que lembravam assim, mas que normalmente não se dava mais atenção do que ouvi-lo momentaneamente. Às vezes quem ouvia eram mais os parentes do que a própria enfermagem ou médicos, já que na visão tradicional da medicina não poderia ter um estado de coma, um estado de morte cerebral, e ao mesmo tempo haver consciência, percepção, memória, né, sensibilidade, já que o corpo estava inerte. Então não se dava atenção a esses fatos. Com o tempo a atenção aumentou e vários outros estudiosos começaram também a se desdobrar e perceber que os relatos eram muito comuns. Daí nasce, né, eu diria assim, um trabalho muito grande de alguns estudiosos para catalogar isso, não só nos Estados Unidos, não só na Inglaterra, mas uma pessoa, em especial, Phyllis Edgewater, uma mulher, que vive 3 vezes a experiência de quase morrer, ela tão traumatizada e marcada que ficou com essa experiência de quase morte, ela resolve dedicar a vida dela a esse estudo. E é, assim, a grande pesquisadora, com mais de 7.000 casos registrados no mundo, em vários países, né, com várias culturas, várias religiões, abrangendo adultos, jovens, crianças, o que é uma força muito interessante para um tema que se replica, né, ou se repete, o que dá um mínimo caráter, né, pela repetibilidade e pela diversidade de países, culturas e idades, dá um caráter estatístico, né, de normalidade, ou seja, é um fenômeno natural que ocorre em várias culturas, várias religiões,
várias pessoas de várias idades. Isso ajuda a demonstrar ser um fenômeno factível em qualquer lugar, em qualquer pessoa, em tese, né? Embora as estatísticas mostrem que nem todo mundo que vive num estado de coma ou vive numa situação de diagnóstico de morte cerebral, nem todos relatam as experiências, né? Não vejo essas estatísticas. Então vamos começar aqui objetivamente para facilitar o nosso trabalho. Que ideia de tudo, né? Eu estou fazendo atualmente um início de palestra sempre com essas imagens aqui, né? E você me perguntando, né? Porque eu acho que nós temos que questionar permanentemente o que a gente já pensa que sabe. A gente percebe que a realidade é algo muito maior, pelo menos aquela realidade que se encaixa dentro dos nossos sentidos físicos, né? Ela é muito maior do que nós vamos a perceber, né? Então, você me pergunta assim, quando esse fotógrafo conseguiu essa maravilha de imagem de um iceberg, né? Onde a parte superior, fora d'água, mais ou menos 10% do volume, e a parte dentro d'água, né? Muito maior, 90%. Eu costumo correlacionar essa imagem com o que a gente pensa que sabe, é o que aflora da água para cima, é muito pouco. O que a gente sabe que não sabe, né? Pelo menos temos que ter essa consciência, é muito maior do que nós estamos pensando que sabemos. E podemos também imaginar que aqui seria o nosso nível consciente, né? Percepção, memória, identificação de lugares, pessoas, nosso nome, enfim, consciência. O cérebro ajuda a ter essa consciência, mas ela é o patrimônio do espírito. E o nível do inconsciente, né, pessoal, seria todas as nossas bagagens anteriores, várias vidas, né? Então aqui nós representamos uma personalidade, essa vida, mas nós tivemos várias personalidades. Então nós somos individualidades pensantes, diz Kardec, diz os espíritos para Kardec. E um que fala a busca da individuação, o indivíduo buscar conhecer-se de uma forma plena, né? Saber-se seus limites, suas aptidões, e um que propõe um inconsciente coletivo, né? Algo abrangente, com muitas informações, de onde nós podemos interagir e retirar dados para a nossa vida pessoal. Aqui então é uma imagem que reflete assim: o desconhecimento é grande, temos que ter essa consciência, e a necessidade de estudo ela é contínua. Kardec fala muito bem, espíritas amados, mas ele fala muito bem também espíritas instruídos, né? É importante para balizarmos uma fé que ele proclamou como uma fé raciocinada. É importante que a gente tenha a leitura, o estudo, a discussão, a comparação de informações, né? Espíritos, comparação do espírito com o encarnado, o que a ciência fala, o que a psicologia fala, e vamos crescendo nesse processo que nós precisamos interagir, espiritismo com saberes convencionais, já que o espiritismo tem uma visão diversificada, né? Quando se trata de espírito, se trata de muitas matérias ao mesmo tempo. É preciso ter essa consciência de estudar sempre. Esse assunto é um assunto para estudo. Aqui, por exemplo, a gente se perguntando, né, dessa equipamento sofisticado que consegue registrar a aura da pessoa, o seu campo vital, né, ao redor do corpo, um equipamento desenvolvido pelo biofísico russo, e ele identifica uma pessoa que, antes de tomar um passe, tem esse estado de energia em volta do seu corpo. Os olhos não percebem, mas o equipamento consegue registrar. E depois que ele tomou um passe, você nota que a aura, né, está bem restaurada, bem ampla, né, mostrando que há um reequilíbrio. Ora, a própria teoria, para se explicar isso, não é simples. Você registra os dados, os equipamentos conseguem mostrar os fatos, a imagem, né, o campo, mas toda a abordagem, você compreender o que é que sai de uma pessoa que dá o passe para que o outro modifique seu campo energético nesse nível, não é simples. A gente faz, dá certo, todo mundo sai contente, né? O deprimido se anima, o que está com dor de cabeça sai leve, mas a explicação não é simples. Precisamos estudar mais para compreender isso.
ou ainda entender como é que essa criancinha tem esse garoto lá de Lagoas, né, mostra o sucesso da qualidade, coloca seus talheres no corpo e eles ficam, gato, faca, isso é de prata. Prata não é ferro magnético, não é para ser atraído com um imã, atraído no ferro magnético, atraído no clipe, por exemplo. Então quando a gente faz na frente das câmeras, sorrindo, nem ele sabe o que está acontecendo. E está acontecendo. Né? Então são muitas coisas ainda a descobrir. O paradigma espírita ainda tem muitos elementos de pesquisa a serem desenvolvidos. Aí a ideia é uma pintura de Jerome Broch e mostrando a ideia de um túnel, como se fosse um caminho direcionado para almas, né? Há uma espécie de suporte, uma espécie de proteção, enfim, algo que na temática nós vamos abordar, nós vamos tratar desse tal desse túnel, não é exatamente esse. Isso é uma percepção do pintor, mas que nós vamos entrar no túnel, né, de questionamentos. A espécie de quase morte, o EQM, né, os indivíduos à beira da morte. Remoto foi quem pioneiro nos estudos. O sobrevivente descreve a morte como desagradável no começo, mas depois de se desapegar, relata a experiência de grande felicidade. Viagem pela escuridão, entrada no túnel, contendo uma luz intensa, a mente emerge na luz, acompanhada frequentemente de seres iluminados, relato de revisões da vida. E isso é interessante, as pessoas, ao entrar no túnel, revisam, percebem como flashes, né, como slides passando de sua vida, mas não de qualquer fato, basicamente de fatos de grande emoção, grandes traumas, muitos deles intrigantes, relacionados com desavenças pessoais, distúrbios emocionais com pessoas, com organizações, aquilo que incomoda a você. Às vezes você trabalha para contornar, disfarçar, mas lá no inconsciente está lhe incomodando, está lhe espiziando a alma. E na EQM, quando ocorre, essas coisas explodem, mostrando que são o que é Jorge Andréa, baiano, psiquiatra, dizia, núcleo de potenciação, ou seja, são questões não resolvidas, que a alma está incomodada, está retendo e trabalhando numa administração da forma melhor possível, mas que não está resolvendo.